Boa noite. Eu agradeço muito a acolhida, a recepção, não é? E Carlos exagerou um pouco aí na apresentação, está muito empolgado. Eu sou apenas a irmã Ilha mesmo, né? E estou entre vocês como irmã e para aprender. Então, sempre nesses encontros, seja com os espíritas, seja com os judeus ou com os protestantes, eu tenho aprendido muito. Né? Então, a gente talvez não seja muito comum, mas deveria ser a coisa mais normal do mundo. Né? Então, se entre nós esse tipo de encontro assim é uma novidade, então é porque a gente, ao longo desses 2000 anos de cristianismo, a gente esqueceu de pôr em prática alguma coisa, não é? Mas sempre é tempo para a gente recomeçar e pôr em prática. Então, agradeço muito. O Carlos me disse que eu vou falar sobre o cristão na atualidade. Então, eu peço assim, licença para ler um parágrafo de um texto que foi escrito no ano 120 depois de Cristo. É um trecho chamado Carta a Diogneto. Vocês podem encontrar isso na internet, está traduzido para o português. Foi escrito em grego e perdeu-se no tempo, depois foi encontrado e foi feito o teste da cópia, não é? E do ano mais ou menos 120. Esse Diogneto, tem gente que diz que é da corte do imperador romano e outros dizem que é um filósofo de Alexandria, porque também tem esses Diognetos conhecidos na história. Mas o importante é que esse texto é uma carta de alguém explicando o que é ser cristão, para quem não sabe o que é ser cristão. Então, diz assim: os cristãos não se distinguem dos demais homens, nem pela terra, nem pelo idioma, nem pelos costumes. Não moram em cidades próprias, nem usam algum idioma distinto, nem vivem uma vida de natureza singular. Não existe a cidade dos cristãos, nem o país dos cristãos, nem o tipo de roupa, não é? Porque era uma época que as etnias se vestiam diferente, um romano se vestia de um jeito, o judeu de outro, e etc. Então, habitando cidades gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um, e adaptando-se aos costumes do lugar, quanto à roupa, ao alimento e ao resto, testemunha um modo de vida admirável e, sem dúvida, paradoxal. Vivem, aqui está o paradoxo, né? Vivem na sua própria pátria, mas como forasteiros. Participam de tudo como cidadãos e tudo sofrem como estrangeiros. Põe a mesa em comum, mas não o leito. Isso aqui era importante para a sociedade da época. Os cristãos têm tudo em comum. Aí achavam que as mulheres era uma bagunça, que eles partilhavam as esposas, né? E os maridos. Isso não acontece. Encontram-se na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra e são regidos pelo céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com seu modo de viver ultrapassam as leis. Amam a todos e por todos são perseguidos. Insultados bendizem, ultrajados prestam as devidas honras. Fazem o bem, são punidos como malfeitores. Açoitados alegram-se como se recebessem a vida. Pelos judeus são combatidos como estrangeiro, e pelos gregos são perseguidos. E quem os odeia não sabe dizer o motivo do ódio. Numa palavra, aquilo que é a alma para o corpo são os cristãos para o mundo. A alma está em todos
em todos os membros do corpo, e os cristãos estão em todas as cidades do mundo. A alma habita no corpo, não é contudo do corpo. Também os cristãos habitam no mundo, mas não são do mundo. Então, era uma descrição rápida do que é ser cristão. É muito interessante que ser cristão é ter um estilo de vida naquilo que é fazer, quer dizer, é ser humano, um bom ser humano. Ser cristão é ser diferente por causa da essência ou daquilo que é próprio, né? Das motivações com que fazem as coisas. Não é ter uma roupa diferente ou falar um idioma diferente. Você vê que ao longo da história as coisas foram se distorcendo. E de repente, ser cristão tinha que falar latim. Todos os ritos tinham que ser em latim. Para ser cristão, eu deveria estar aqui com um hábito religioso, né? Sou freira. Tinha que ter uma roupa diferente, né? Etc. Não é nada disso que é ser cristão. Se pode fazer todas essas coisas, mas não é isso que diz a identidade do cristão. O cristão é ser um bom ser humano, né? E o projeto de Deus para o ser humano está expresso naquela parábola do Gênesis, que infelizmente algumas pessoas ainda pegam ao pé da letra, né? Então, naquela parábola, o ser humano, ele, no projeto de Deus, ele é alguém para se relacionar consigo mesmo. Ele tem que ter um autodiscernimento. Ele tem que ter um autoconhecimento. Então, isso é expresso o seguinte: o ser humano, ele vê todos os seres, mas ele não consegue ver em nenhum dos seres da natureza alguém que possa ter a ver com ele. Então, ele não se encontra naquele, ele se sente distinto. Então, a partir daí, ele tem que se conhecer, ele tem que saber de si mesmo, ele tem que relacionar-se consigo. Ele tem que saber relacionar-se com cada um dos seres, objetos e coisas que estão na Terra. E ele tem que se relacionar de forma adequada com os seres. Então, por exemplo, o livro da Sabedoria de Salomão, o que está contra a sabedoria não é a falta de inteligência ou a ignorância, a falta de conhecimento. O oposto da sabedoria é a idolatria, porque a sabedoria é Deus está acima, aí depois o ser humano e depois os outros seres. E a idolatria pega um ser da natureza, coloca acima do ser humano, aí Deus já desaparece. E o ser humano passa a servir um ser da natureza como se fosse Deus. E hoje tem também as realidades como o dinheiro, o poder, outras situações que também são divindades. Então, o ser humano é saber relacionar-se consigo, com os outros seres humanos, com os outros seres da natureza e com Deus. A respeito de si mesmo, a filosofia grega tinha o conhece-te a ti mesmo como o início de toda a compreensão, não é? Então, ele tem que se reconhecer como alguém que tem um ser supremo. A diferença do ser humano para os demais seres é porque ele tem a capacidade de perceber um Criador, de perceber um ser supremo. E saber que presta conta. O ser humano tem que saber que ele não tem a existência em si mesmo. Ele recebeu a existência de alguém, todos os outros seres receberam essa existência desse alguém e portanto, tem que prestar conta da existência a Deus, né? Então, é o conhecimento que ele tem de si mesmo. Então, o ser humano ele tem a responsabilidade de ter o autocuidado. No Novo Testamento, o corpo é o templo do Espírito Santo. Aquilo que era para a religião o templo, é para o cristão o corpo, né? Então, tem que ter cuidado. Hoje em dia, nós estamos, assim,
tentando ter cuidado, mas temos que ver qual é a motivação. Será que o cuidado conosco, com a nossa mente, nossa saúde mental, nossa saúde física, não é algo imposto pela mídia? Não pode ser imposto pela mídia, porque a mídia impõe um padrão que nós não conseguimos realizar e nos escraviza. É essa consciência de que eu tenho que me conhecer, saber os meus limites, saber as minhas capacidades, cuidar do corpo como um templo, não é? A respeito dos outros, é muito importante, tanto para o Antigo Testamento como para o Novo Testamento, a família. A família é muito importante. Os judeus que não eram legalistas, eles tinham o sábado como o momento de fortalecer os laços familiares. Ele dizia, durante a semana a gente corre, a gente trabalha, a gente não presta atenção nem na esposa, nem nos filhos, a esposa também não presta atenção. E as pessoas vão passando pela vida sem fortalecer os laços afetivos, que começa com a família. Então, há uma responsabilidade dos pais com os filhos, dos filhos com os pais. Então, as cartas de Pedro, de Tiago, de Judas, as cartas de Paulo, os líderes das comunidades, Timóteo e Tito, investem muito na questão familiar, nas obrigações de cada membro da família, de fortalecer o laço e ser a família um espaço para educação. E educar para quê? Educar para a humanidade, para a humanização das pessoas, porque ser cristão é ser humano de verdade. Deus não nos quer mais do que vivermos uma vida humana, adequadamente humana. Às vezes não sabemos direito o que é ser humano, né? O que é ser humano. Mas é a isso que somos chamados, a viver a humanidade, né? Então, para a Escritura, o ser humano é ser imagem e semelhança de Deus. E o que seria isso? Não é? Essas palavras já foram entendidas de diversas formas, mas a imagem para o Antigo Testamento é a representatividade. Quer dizer, se um funcionário de Carlos é enviado para resolver um negócio em nome dele, ele é a imagem do Carlos. O que ele resolver, Carlos assinou, porque ele já tem autoridade para isso. Então, sermos aqui nesse mundo a imagem de Deus, quer dizer, é representarmos Deus aqui, é fazermos as vezes dele aqui. Então, o que ele é? Ele é amor, é vivermos o amor. Ele é bondade, é vivermos a bondade. É para que as pessoas que não conhecessem Deus olhassem para nós e pudessem dizer, agora eu sei como é que é Deus, né? Então, era para quando a gente visitar uma pessoa doente, a pessoa achar que Deus esteve ali no sofrimento dela, que Deus se importou. Por quê? Porque a gente foi lá. Então, seria essa representatividade, é representá-lo, é um jeito dele estar presente. No Antigo Testamento se usa uma palavra hebraica que é chamada beraká, que geralmente é traduzida por bênção, mas ela significa mais uma presença. Deus diz para Abraão, Abraão, eu te abençoo e através de ti eu abençoarei todas as nações. Ele está dizendo, eu mantenho a minha presença em ti e através de ti eu estou presente no mundo politeísta. As pessoas às vezes dizem, eu vou sair do meu emprego porque ali não tem lugar para cristão trabalhar. Porque há muita ganância, há muita concorrência, há muita desonestidade, há muita injustiça. Eu disse, você vai tirar Deus de lá, pois lá vai ficar sendo o inferno. Se você sai, você tira Deus de lá. Porque se as pessoas não cometem a injustiça maior, porque você está lá. Se as pessoas não são mais desonestas ainda, porque você está lá. Você é a chatice que impede as pessoas de fazerem determinadas coisas erradas. Saia de lá, que Deus sairá de lá. Porque o único jeito de Deus estar lá é através de você
Ele mantém a presença dele nesses ambientes hostis a ele, através de quem está com ele. Então, essa representatividade, né? Isso é que é ser humano. Então, as pessoas têm que ser educadas a isso, e a família é a primeira coisa. Depois, é a questão da sociedade, não é? Às vezes, nossas cidades estão superpopulosas, tá? Um crescimento demográfico, né? Com problemas de ordem moral, de violência, não é? E tem a questão agora da inclusão e da exclusão, que passou, infelizmente, para a juventude e adolescentes. Então, pessoas estão fazendo qualquer coisa para ser incluído num grupo, para ser aceito num grupo, não é? Elas são desonestas, jovens estão sendo desonestos, estão praticando coisas contra a moral para poder ser aceito no grupo, não é? Então, pessoas se suicidam porque outras pessoas as expõem a situações humilhantes, não é? Então, há esses problemas sociais que poderiam ser resolvidos com a participação mais efetiva na sociedade, não é? Dando mais testemunho, mas sendo assim mesmo presença, não é? Porque às vezes ficamos num ambiente mais de igreja e sabendo, lamentando os erros e orando pelos erros, mas acho que temos que arregaçar mais as mangas, não é? E fazermos alguma coisa, porque senão vai ser difícil resolver isso, né? Temos a questão não apenas da sociedade, mas do trabalho. O trabalho está bem naquela meio termo entre o meu relacionamento social e também com a natureza, porque através do trabalho nós mantemos os relacionamentos e nós agimos através de técnica de transformação do nosso planeta, né? Também aí temos problemas da ganância, algumas coisas são feitas não para o bem, mas em vista do dinheiro. Então também o ser humano é chamado a isso, não é? Porque o ser humano o cristão é chamado a isso, porque o cristão é humano, e ser humano é isso, é relacionar-me comigo, com os outros e com os seres, com a natureza de uma maneira geral. A respeito do nosso relacionamento com o mundo, é interessante que do mundo enquanto o planeta, não apenas o mundo, quando se fala mundo, estamos falando de sociedade, mas também estamos falando do planeta. Em relação ao planeta, é a poluição, são as questões ecológicas. E olha que interessante, no livro do Gênesis, o ser humano tem a vocação, tem o chamado de nomear os seres. Ele tem que dar nome. E algumas pessoas não entendem porque diz que o pecado do ser humano foi o conhecimento. Comer do fruto da árvore do conhecimento. Pois olha que isso não está escrito em hebraico, né? Está escrito o discernimento, quer dizer, que é dita que o ser humano não pode por si só tem a plenitude da consciência do certo e do errado. Ele precisa da inspiração, ele precisa que Deus o oriente a saber o que é certo e o que é errado. Ele tem algumas noções, mas ele não é um Deus. Ele não consegue perceber na sua limitação o certo e errado plenamente. Então, ele sempre vai precisar da condução de Deus, da orientação de Deus. Agora, o conhecimento não é proibido ao ser humano, não. A primeira ordem que Deus dá ao ser humano é vá conhecer, dar nome aos seres. Dar nome aos seres é uma expressão hebraica para dizer conhecer cientificamente. Pergunte se um estudioso de um micro-organismo, quem é que dá o nome? É aquele que descobriu. Quem deu o nome dos astros? Aqueles que descobriram. Nomear os seres é uma atividade científica. Né? Dizer, o ser humano tem a capacidade de conhecer os seres, nomear os seres e co-criar este mundo. Por quê? Porque Deus fez o rio, mas o ser humano tem que passar para o outro lado. Ou ele constrói o barco, ou ele constrói uma ponte. E nisso ele está em atividade, colaborando com Deus para a transformação do planeta. Não é? Então, o que é que nós temos? Nós temos mais pessoas, porque embora as famílias estejam menores,
o contingente de ser humano é grande, não é? E nós temos muitas pessoas, e porque o planeta está superhabitado, aquilo que nós fazemos causa uma reação maior na natureza. Não vamos dizer que o ser humano nunca poluiu. Mas eles eram isso aqui, poluindo. Agora, é muita gente poluindo, a reação é mais drástica, não é? Então, por exemplo, eu sou do Nordeste, sou do Piauí, da parte da seca. Alguns políticos dizem assim, vamos combater a seca, mas isso é um absurdo combater a seca. Nós não combatemos seca, nós convivemos com a seca. Nós precisamos de medidas para conviver com a seca, para morarmos em um lugar que tem a seca. Nós não podemos transformar a nossa região, ela é a região da seca. Nós precisamos de gestos concretos que nos façam viver na seca. Então temos lá o deserto de Judá, lá em Israel. Está plantado, está irrigado, e é o deserto. Então ninguém está lutando para chover lá, porque não vai chover nunca. Lá não chove, lá é que não chove mesmo, não é? É deserto, não é porque é de areia, porque não vai chover nunca. A água que vem dali vem das chuvas de outros lugares, como lá é o lugar mais fundo do mundo, a água corre para lá e corre toda para o Mar Morto. Mas eles pegam a irrigação por gotejamento lá do Rio Jordão e transportam quilômetros e plantam e colhem e exportam para a Europa no tempo do inverno, não é? Então, nós temos que aprender a conviver de forma adequada com a natureza. Então, isso aí também faz parte do ser cristão, e ser cristão hoje. Porque ser cristão é ser humano, é viver a humanidade tomando como exemplo aquilo que Jesus nos ensinou. Agora, além de ter um relacionamento adequado consigo mesmo, com os outros, com a natureza, o ser humano é chamado a um relacionamento com o transcendente. E aí é que nós estamos melhor situados, não é? Por quê? Porque para esse relacionamento com a transcendência, vai começar por uma questão que no catolicismo se chama de mística, que vocês poderiam chamar de mediunidade, de relacionamento com a espiritualidade, etc. Então, é uma abertura que o ser humano tem para a dimensão espiritual. E isso traz como consequência a tolerância religiosa. Quanto mais a pessoa for aberto a essa dimensão do relacionamento com a transcendência, com a espiritualidade, mais tolerante é chamado a ser. Como é que fica isso? Porque o ser humano tem muitas potencialidades que ainda são desconhecidas. E quando nós fazíamos muitos trabalhos braçais, em épocas anteriores à humanidade, ela tinha cada vez mais os trabalhos do exercício físico. A minha avó, há não pouco tempo, ela acordava de manhã cedo, ia moer o milho para fazer o pão de milho, não é? Ia torrar e pilar o café, se quisesse o pó de café, né? Ia lá buscar a água. Então, era muito trabalho físico, que hoje nós apertamos botões e tudo está instantâneo. Então, menos trabalho braçal, mas potencialidades psíquicas e espirituais estão se desenvolvendo, porque há mais espaço para isso, se a pessoa souber aproveitar, obviamente. Porque se inventar de correr o tempo todo com outras coisas, vai ser difícil. Mas o que significa isso? Que as nossas potencialidades que estavam adormecidas por causa da nossa grande atividade física, agora elas tendem a se desenvolver mais, a se manifestarem mais, a serem despertadas. Não é? E assim, com essas potencialidades do relacionamento com a transcendência,
a gente vai se conhecendo cada vez mais e vai se abrindo, porque se eu me abro mais à dimensão espiritual, obviamente, isso traz como consequência a abertura ao outro, àquele que é diferente de mim, não é? Então, já está aí esse embrião do homem novo, que é o homem espiritualizado. Então, peço permissão também para ler aqui os 3 versículos da Escritura, de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, logo depois do derramamento do Espírito Santo, é assim uma expressão interessante, não é? Porque derramamento a gente tem como alguma coisa transbordante, não é? Então, que extravasou, não é? Então, Pedro, quando vai explicar o que está acontecendo, ele diz, olha, mas não é nada de novidade. Isso aqui já tinha sido dito pelo profeta Joel. Então, ele vai, Atos 2, 17 a 20, né? E é uma citação do profeta Joel, que é o Joel 2, de 28 a 32. Né? Ele cita literalmente. Então, ele diz assim, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos terão sonhos. Mesmo sobre os meus escravos e escravas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. E mostrarei prodígios no céu em cima, e sinais na terra embaixo, sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o glorioso dia do Senhor. Então, geralmente, as pessoas leem a primeira parte, que é mais bonita, todo mundo vai profetizar, todo mundo vai ter o Espírito Santo, e esquecem dessa partezinha final, que é meio estranho, o sol ficar em trevas, é o oposto do sol, a luz se transformar em sangue, que coisa estranha é essa, né? Então, é melhor não prestar atenção, mas é melhor prestar atenção. Quer dizer o seguinte, que esse mundo como nós o conhecemos, com o sol brilhando durante o dia e a lua muito clara, muito branca à noite, esse mundo tal qual nós o conhecemos, ele passará por uma transformação que equivale a esse derramamento do Espírito Santo sobre todas as pessoas. Então, quer dizer o seguinte, há uma transformação do mundo do qual nós o conhecemos, não é? Então, pensando nisso, um teólogo jesuíta, que é de 1904, ele chama-se Karl Rahner, não é? Em 2004 foi comemorado os 100 anos dele, já falecido, né? E ele disse, quando os cientistas afirmavam que não haveria futuro para o cristianismo e que nessa época que nós estamos vivendo agora era para sermos todos ateus, então o Karl Rahner disse, o cristão do futuro ou será um místico ou não será cristão. Ou o cristão do futuro, ele se espiritualizará, ele se abrirá à ação do Espírito Santo, ou então os cientistas céticos têm razão, ele não sobreviverá. Só terá cristãos no futuro se ele for aberto cada vez mais ao transcendente, que ele chama de mística, né? Então, é muito interessante porque já estão surgindo pessoas, grupos, situações que são extravagantes. Eu, por exemplo, sou uma freira católica falando num centro espírita, esse é bastante extravagante. Sinal que alguma coisa está acontecendo por aí, que eu não sei o que, mas está acontecendo, não é? Eu também, mas isso não é tão extravagante como no dia que um pastor me chamou para dar um curso bíblico na igreja dele. Então, eu disse, então vou. Então, já fui algumas vezes, mas a primeira vez que eu fui, eu não sabia
nem como agir, e nem os que estavam também para receber o tal curso bíblico não sabiam o que agir comigo. Então, a situação estava bastante tensa, ninguém sabia porque não é tão extravagante uma freira num centro espírita como uma freira católica numa igreja evangélica ensinando a Bíblia. Isso é extravagante até demais. Então, isso quer dizer que essas balizas, que nós estamos numa geração de fronteira, em que um velho mundo vai dizer adeus e um novo mundo está surgindo, né? Na carta aos Hebreus chama esse novo mundo de cidade celeste. Então, essa cidade celeste, o Nova Jerusalém, esse mundo regenerado, isso que vai acontecer, não é? Ele é arquétipo para nós, né? Quer dizer, nós já temos que viver agora como se nós já estivéssemos saboreando essa realidade que virá, com certeza, né? Então, essas coisas aqui já são sinais. Isso eu estou falando aqui é a mesma coisa que dizer que o sol se transforma em treva e a luz é o simbolismo da coisa, né? Então, veja, quer dizer, o arquétipo é isso. O arquétipo quer dizer, o que é arquétipo? Eu gosto de dizer, quando ensino grego, que arquétipo é a forma de bolo da minha mãe, porque todas as vezes que ela coloca uma massa ali naquela forma e coloca lá no forno, o bolo sai igual àquela forma. Então, arquétipo é isso, serve de modelo. O mundo que virá já serve de modelo agora. Paulo, na carta aos Romanos, diz assim, nós estamos na penumbra, no início do novo dia, né? O mundo que virá, ele chama de novo dia. Nós estamos no amanhecer, mas a gente deve caminhar como se já fosse meio-dia, né? A gente já deve sentir o gosto de estar lá. Então, obviamente, quando combinei com o Carlos, né? Pensando que era a Beth, só combinei porque pensei que era a Beth. Estava usando o Facebook da Beth, eu pensei que era a Beth, então eu resolvi aceitar. Então, quando combinei essa coisa com o Carlos, a gente passa a viver a expectativa, não é? De vir aqui, de conhecer vocês, de falar para vocês, de aprender com vocês, de conviver com eles. Então, a mesma coisa é o mundo vindouro, o mundo regenerado. A gente já tem que saborear, a gente já tem que estar pronto para viver essa realidade, né? A gente ela não vai acontecer? Então, vamos viver agora, não é? Que aí a gente se acostuma. Então, obviamente, o ser humano, considerando a humanidade toda, e já vou encerrar, para a Bíblia, o ser humano, ele é principalmente a carne, que em hebraico chama de bassar, né? Ou em grego sax. Ele é a mente, o psique, né? Então, psique em grego, nefesh em hebraico, é o conhecimento, é a razão, é o sentimento, o ser humano é isso. E o ser humano é espírito. Então, individualmente, esses três aspectos têm que progredir em mim, eu tenho que amadurecer. Então, se meu corpo passa por transformações ao longo da idade, eu já notei que está nascendo os cabelos brancos, né? Então, eu tenho que evoluir também na minha mente, na minha forma de compreensão das coisas. Eu tenho que evoluir nos meus sentimentos. Eu não posso ser uma pessoa infantil, melindrosa, se magoando com toda coisa, não é? Então, também espiritualmente eu tenho que evoluir, que avançar. Agora, você vê que o ser humano, se a gente considerar a humanidade toda, ela também tem essas três coisas. Você vê que até na religião, na antiguidade, o que era próprio da religião, uma coisa bem carnal, como era, vocês acham que alguém, há alguns milhares de anos atrás, ia se reunir para cantar a música de Padre Zezinho? E era matar uma pessoa, ou então, quando melhorou, matar um cordeiro, não é? Tinha que ter o sangue, a morte, a coisa carnal ali sendo visualizada, porque senão ninguém conseguia entrar em contato com Deus sem isso. Sem isso não dava certo. Depois, agora já é uma coisa mais da psique, já é uma coisa mais do sentimento, já os afetos, já o conhecimento, já menos rito, menos coisa concreta, menos fumaça, menos sangue, está pouco, já não tem quase nada, né? Então, menos essas coisas, já estamos mais numa forma mais
psicológica. O ser humano está mais assim já dado, tratando as coisas de Deus e religião, mas no lúdico, na cultura, na arte. Bom, mas aí estamos caminhando para essa parte agora espiritual, verdadeiramente espiritual, né? Então, quando Jesus conversa com a samaritana diz assim, peraí, os judeus dizem que a gente adora a Deus no templo de Jerusalém, os meus antepassados dizem que a gente adora aqui no Monte Garizim, e aí, onde é que a gente adora? Não é? Ele disse, mulher, me desculpe, mas a pergunta está errada, não é onde, é como, com que atitudes se adora, né? Que é em espírito e em verdade. Agora, essa é a norma. A gente só precisa avançar um pouquinho mais para chegar a isso. Mas nós já estamos adorando em psique, em afetos, em trato, em arte. Só falta um pouquinho mais para chegar lá, né? Ser em espírito, né? Então, é basicamente isso que eu queria dizer. Eu não sei o que é ser cristão na atualidade, não, para falar a verdade. Eu acho que é realizar aquilo que Deus espera do ser humano, né? Quando Cristo quis nos ensinar a agradar a Deus, ele se tornou humano para mostrar o que é um verdadeiro ser humano. E eu acho que o que espera de nós é que a gente realize o ser humano, né? Paulo diz assim, eu queria que cada um... não sei porque que eu estou citando Paulo, porque não tem nada a ver com Paulo, mas tudo bem. Paulo disse, eu queria que cada um tivesse a estatura do Cristo, a largura do Cristo, a profundidade do Cristo. Eu queria que a gente pudesse avançar na direção do Cristo e poder amadurecer, progredir, alcançar o Cristo como ele nos alcançou. Porque ele se rebaixou, ele se tornou um de nós e um de nós que não um de nós que é rei, ou um de nós que é um grande, um de nós que é servo. Então, se ele se rebaixou tanto para a gente poder ser elevado. E eu acho que é basicamente isso que é ser cristão. Na atualidade está sendo esse diálogo, não é? Isso já mostra que estamos sendo comandados, não é? Já pelos sentimentos, pela razão, pela sensibilidade, não é? Então já podemos dialogar, né? Embora aqui e acolá tenha uns que são contra, mas não tem problema, todos nós chegaremos lá, né, onde devemos chegar. E no futuro, né, e já caminhando para isso, já sabendo isso, já se preparando para isso, já se abrindo para isso, verdadeiramente pessoas espirituais de fato, não é? Deixando-se conduzir exatamente por aquela dimensão nossa que é o ápice do ser humano, que é a dimensão espiritual, na qual as outras duas, a carne e a psique, têm o seu sentido, não é? Pois era isso. E também fico aberta para perguntas, porque eu gosto de dialogar. Se só eu falo, não é diálogo, é monólogo. Então, para ser um diálogo ecumênico, interreligioso, vocês também têm que falar, obviamente, né? Então, fico à disposição, ainda temos alguns minutinhos para que vocês possam perguntar. Eu respondo tudo. Se eu não sei, eu digo não sei, mas é uma resposta, né? Então, vou responder todas as coisas. Maíla, Paulo quando falava, eu tenho um espinho na carne. Você, meu Deus, o que é esse espinho? Orgulho do Saulo ainda, muita testosterona, não sei. Puxa, eu era o doutor da lei, tinha cartas na mão para prender, matar, prender. Então ele falava, eu tenho um espinho na carne. Tem água nisso. Não quero dessa aí. Então, esse espinho, ele pode se indagar tantas coisas, né? Não sei, eu não cheguei a uma conclusão, não descobri qual é esse espinho que ele falava. Então, eu vou começar pela resposta que eu disse que geralmente eu daria. Não sei. Então, porque é o seguinte, essa expressão é uma forma de falar hebraica, quer dizer assim, pense na seguinte metáfora, um espinho embaixo da minha unha, que ninguém vê, me incomoda pra caramba, você não vê, você não sabe, mas eu não consigo tirar a minha atenção daquilo ali, daquela dor, daquele espinho lá, e vou fazer o possível para tirar. Então, o que ele quer dizer?
que há algo nele que ele reconhece e que sabe, que talvez os outros não saibam, mas o incomoda profundamente. Há uma limitação nele que o incomoda profundamente, né? Então, sobre esse espinho na carne, já foi escrito uma pilha de livros. Já muita gente ganhou dinheiro vendendo livro sobre o espinho na carne. Eles disseram que é porque Paulo era gay, porque Paulo largou a mulher, porque Paulo não conseguiu se casar, porque não conseguiu ser rabino e outras coisas. Mas o que ele quer dizer é o seguinte: tem algo em mim que eu não gosto, como em todos nós. Isso me incomoda. Eu pedi a Deus para tirar e Deus disse: eu te dou a minha graça de conviver com isso. Basta a ti a minha graça. Certo? Porque também a gente tem essa mania de achar que a gente pode resolver tudo, né? Que a gente tem um trauma, alguma coisa, a gente quer resolver. Tem uma limitação que a gente não gosta, a gente quer resolver. Mas, às vezes, Deus sabe que aquilo é necessário para nós e que nós temos que aprender a conviver com aquilo, que Ele não vai tirar. Ele vai dar uma graça para a gente aprender a conviver, superar dificuldades que esses espinhos faz na nossa vida. Então, simplesmente isso. É alguma coisa que nós desconhecemos, que ele sabia muito bem o que era, e que o incomodava, e que ele teve que aprender a conviver, e teve uma graça para conviver com isso. É o seguinte, tem uma passagem na Bíblia que fala sobre as batatas que Paulo levou, né, as 40, né? E aí que foi o encontro, na verdade, que ele fala que ali, que ele realmente encontrou Cristo e que ele conseguiu sublimar a dor física, né? É o que deu para entender, que eu entendi. Sim. Como ao momento que os soldados batiam, né? E como ele sabia que ia para as cidades e que enfrentaria situações de risco físico, de risco com relação à agressão de toda a ordem. Sim. E ele em momento algum, ele desistia e falava: vamos, coragem, e em frente. E daí, nessa transformação que ele fez, até antes desse processo que ele fez, quando ele se redimiu, que saiu encontrou Cristo, ele ficou no deserto também, né? Por 2 anos. Só que ali na Bíblia, eu achei interessante, foi o que eu entendi, que ele, em momento algum, teve remorso no sentido negativo do Senhor. Ele teve esse processo, né? Para reencontro de si, reencontro com Cristo. Sim. Eu acho assim, o que a senhora acha sobre isso? E porque também, quando a gente faz esse processo de descoberta desse espinho, a gente tende, nós, a ficar remoendo aquilo, a ficar sofrendo, a ficar amargurando. E ele foi o oposto. Sim. Então, o que acontece aí, nós temos que fazer uma distinção entre consciência objetiva da culpa e complexo de culpa. Consciência objetiva da culpa é algo que se espera de toda pessoa adulta. Ser responsável pelos seus próprios erros, assumir os erros e aprender com os erros. Isso não nos causa nenhum dano, ao contrário. Assumir os nossos erros, ter responsabilidade com os nossos erros, com os nossos limites, os nossos defeitos, manifesta que nós somos adultos. E se a gente não assumir os próprios erros, colocar os erros sobre outra pessoa, ou disfarçar, mascarar, né, os erros, nós não somos adultos. Criança é que finge que não fez uma coisa quando fez. Pega a chave do apartamento, joga pela janela lá embaixo na calçada e diz assim: foi a tia Ilha. Isso aí não é coisa de adulto. Se pode esperar de uma criança, não é? Mas o que é o problema do ser humano? Não é a consciência objetiva da culpa. É o extremo. É o complexo de culpa. O complexo de culpa é um fardo que se carrega, que traz danos para nós, que nós devemos nos livrar dele. Não podemos carregar esse fardo, ele é demais para nós. Então, nós não somos chamados a carregar um fardo, um complexo de culpa.
isso nos adoece. Então, o que é que nós temos? Nós temos os oponentes de Paulo, que tentam colocar sobre o Paulo um complexo de culpa, porque ele perseguiu a igreja. Mas ele não aceita o complexo. Mas ele, como adulto, reconhece: eu persegui a igreja de Cristo. Não nega, mas isso não causa nele um complexo, um fardo que ele tenha que carregar e que não faça com que ele possa agir, que ele possa evangelizar, que ele possa trabalhar por isso, porque se ele tivesse o complexo, ele ficaria parado, ele ficaria só se autoflagelando. Então, como ele tem a consciência da culpa, ele aceita com naturalidade as consequências físicas, psicológicas e espirituais da culpa, mas não complexo. Por exemplo, se ele ele foi escolhido pelos judeus, porque era o melhor para poder resolver o problema dos cristãos, né? E aí ele passou para o lado do adversário, e aí não tinha ninguém no mundo que conseguisse argumentar com esse homem, porque ninguém o vencia na força da palavra. Então vence no chicote, vence na perseguição, e vence de outro jeito, porque ele causou uma ira nos outros, porque ele traiu aqueles que o consideravam o capitão, aquele campeão do time, né, dos fariseus. Então ele passou para o lado do oponente, era para resolver o problema dos cristãos, e agora causou um problema maior, porque ninguém segura esse homem. Tanto divulga a mensagem de Cristo, como ninguém consegue argumentar contra ele, ninguém consegue vencê-lo num debate com as palavras sobre a lei de Deus e como que a lei de Deus fala a respeito do Cristo. Então se reage a isso com perseguição. Então ele trata com naturalidade essas perseguições, porque afinal de contas ele sabe que causou a ira nos outros, que para os outros é uma traição, não é? Que tem muitas pessoas que estão contra ele, não só fisicamente falando, porque ele diz: não é contra homens de carne e de sangue que eu estou lutando em última análise, né? As últimas consequências não são só de carne e sangue, né? Aos principados, às potestades, etc., todas as patentes de quem possa estar do outro lado, né? Que não está na dimensão física. Então, ele trata com naturalidade as consequências da culpa, porque ele tem uma consciência objetiva da culpa, mas ele não tem o complexo de culpa. E por isso que ele é livre, porque ele não tem um complexo. Se tivesse complexo, não seria livre, não poderia agir, não teria feito nada, por causa do complexo. Errado todos nós somos, e Deus conta simplesmente com pessoas que são erradas e que têm defeito, que são pecadores. Porque se Deus fosse contar com seres humanos perfeitos, não podia contar com ninguém. Então, ele estaria sozinho nessa. Então, já que não tem nenhum que preste, vai com quem não presta mesmo, não é? Então, o que acontece é o seguinte: o que Deus quer de nós é a nossa disponibilidade. Ele quer saber se pode contar conosco. Ele não quer saber se a gente é certo. A gente está a caminho. Enquanto a gente está a caminho, a gente erra o caminho, a gente tropeça numa pedra, acontece várias coisas. Então, o importante é saber se ele pode contar com a gente, no nosso defeito, na nossa limitação, mas se ele pode contar, não é? Então, todo mundo erra. Uns tem uma dificuldade mais num ponto que a gente já venceu, outros avançaram mais num ponto que a gente ainda não avançou. Todos nós erramos, então nós não podemos ter esse complexo de culpa, não é? Às vezes se entra num comodismo por causa de um complexo de culpa, às vezes se entra numa hostilidade por causa do complexo de culpa. Isso, muita coisa acontece por causa do complexo de culpa. Temos que nos livrar do complexo de culpa. Deus não quer esse fardo sobre nós, Ele nos quer livres. Dá mais uma pergunta, dá tempo. Sim. Irmão, é um prazer imenso recebê-la em nosso meio. Obrigada. A senhora está, de alguma forma, recebendo resposta àquela clássica pergunta de Paulo: Senhor, o que queres que eu faça? Porque a sua atitude estar presente em nosso meio parece a mim,
eu ouvindo tudo que a senhora está dizendo, que a senhora está me demonstrando que, de alguma forma, em algum tempo de sua vida, foi questionado se era isso que deveria, alguma das coisas que a senhora deveria fazer, seria essa. Eu sinto que eu tenho uma missão, não tenho muita clareza sobre ela, mas a minha missão tem a ver com a palavra de Deus, eu tenho isso claro, é o que eu sei fazer, é a única coisa que eu sei fazer, eu não sei nem cozinhar. Fazer o quê, né? Todo mundo tem defeito, mas eu cozinho ruim pra caramba, que nem eu mesmo consigo comer. Mas é uma coisa que eu sei, me dedicar à palavra de Deus, sinto prazer, é a realização da minha vida. Eu tiro tudo da Escritura, até o meu sustento material, porque eu sou uma professora e eu sou funcionária para ensinar a Bíblia, não é? Então, até o meu sustento material das minhas irmãs e das pessoas que nós ajudamos, né, é a partir daí, porque eu coloco em comum, juntando cada grão de milho, dá para fazer um pão de milho, né? Então, eu sinto que tem a ver com a Escritura. E eu tenho muito apreço pela carta aos Hebreus, né? Então, eu me sinto apaixonada por esse escrito, né? Mas eu quero dizer para vocês que da mesma forma como eu estou aqui falando, isso pode demonstrar a abertura de minha parte, mas é a abertura de vocês também, que se abriram para ouvir uma pessoa de outra denominação cristã, que não é de vocês, né? Então, é de ambas as partes, né? Não é só coisa minha, né? Vocês quiseram que eu viesse. Se não tivesse me convidado, não teria vindo. Se não tivesse deixado eu passar pela porta, teria ficado lá. Então, o diálogo se dá em duas mãos assim mesmo, né? E não é uma mão única. E eu não tenho muita clareza, mas eu tenho uma disponibilidade. Um dia, o fundador da minha comunidade, o padre Caetano, olhou nos meus olhos e perguntou: Jesus pode contar com você total e incondicionalmente para a vida e para a morte que Ele quiser? Eu disse: sim. E disse com toda certeza: estou firme, pode contar comigo para a obra dEle, para a vida e para a morte que Ele quiser, pode me enviar para onde Ele quiser, que eu vou. É só isso que eu sei. Isso me realiza como pessoa humana. Agora, eu não tenho consciência de mais nada além disso, não é? Então, tudo para mim é muito... Eu vou deixando as coisas acontecendo, e quando as coisas vão acontecendo, eu vou me colocando nessa perspectiva. Pode contar comigo para o que quiser. E aí ele vai empurrando para um lado para o outro, me mete em encrenca, mas graças a Deus... ele também tira da encrenca, né? O amor nos coloca em encrenca. Amar é uma coisa muito complicada, amar de verdade, né? Então, é uma encrenca, mas ele também tira. E também que quem estuda Paulo, quem resolve ter Paulo como amigo, leva pedrada, leva chicotada, naufrágio, picada de cobra e outras coisas mais que são atualizadas em outras versões mais modernas, mais dolorosas do mesmo jeito. Só que a gente se realiza, fazendo, é coisa meio doida, mas a gente se sente útil e se sente uma pessoa insignificante para Jesus querer contar com a gente, não é? Com as limitações que a gente tem, com a dificuldade que a gente tem, né, com os pecados que a gente tem, mas se ele quer, se ele é maluco o suficiente para querer, eu sou maluco o suficiente para aceitar. Então é assim que a coisa funciona, né? Eu só sei disso, então o demais não sei. Porque Paulo não perseguiu a igreja de Cristo, ele perseguiu a igreja dos homens, depois que ele compreendeu o Cristo no seu coração. É verdade, está dizendo que Paulo não perseguiu a igreja de Cristo, perseguiu a igreja dos homens. Então, veja, o que Paulo tinha era uma intolerância religiosa. Por isso que eu gosto, eu me sinto chamada ao diálogo, porque é o novo Paulo, é o verdadeiro Paulo, é o Paulo do diálogo que levou a mensagem de Deus para todas as pessoas, de todas as culturas,
E veja que Paulo era intolerante, ele era um fariseu, não aceitava os que seguiam Jesus. Era um grupo diferente, era um modo de ser, de adorar o Deus de Israel de forma diferente. Não aguentou, tinha que matar. Mata o outro porque o outro pensa diferente, mata o outro porque o outro age diferente. Aí, quando ele teve aquele encontro com Jesus, ele não só aceitou que se pudesse adorar o Deus de Israel de forma diferente, como aqueles cristãos estavam fazendo, como todas as culturas, todos os povos, nações poderiam adorar o Deus. Então ele era o cara fechado, intolerância religiosa, sem diálogo, e é isso que a intolerância religiosa faz, mata o outro, mata de diversas formas, mas mata, persegue, mata, né? E a tolerância, o diálogo interreligioso ou ecumênico, como queiram. Eu não gosto muito de ecumênico, porque as pessoas não sabem o que é isso. Eu gosto do diálogo interreligioso, né? São formas diferentes de se relacionar com Deus. Religião é religar, é relacionamento. Então, são formas diferentes de se relacionar com Deus. Não é a minha forma de relacionar com Deus. É diferente, e daí? Não é? E daí? Então, as pessoas têm o direito de se relacionar com Deus de uma forma, elas têm direito de ser diferente, e cabe a mim o respeito. Devo respeito por quem pensa, se relaciona diferente com Deus, que não é o meu modo. É isso que é o diálogo. Então, do mais intolerante ao mais tolerante, que foi a mudança de Paulo. Como eu gosto é do Paulo que mudou, eu não gosto do Paulo antes, então eu prefiro ter esse Paulo renovado, esse Paulo seguidor de Jesus como exemplo. Não é? Agora, eu achava que eu era muito apaixonada por Paulo, até conhecer o Haroldo. Quando eu vi o Haroldo com aquela paixão, se uma coisa maravilhosa, estupenda por Paulo, eu disse, eu perdi, eu não sou mais a número 1. Então, realmente admiro a forma como algumas pessoas são tocadas por essa vida desse homem que motiva a todos nós a seguir o Cristo. Acho que meu tempo era esse, né? Porque senão eu falo demais, né?